Como é que a gente faz para fazer um corte perfeito num porcelanato? Estou falando aqui basicamente do corte que você vai usar na serra mármore, a famosa Makita, tá? E não do corte de riscadeira. Como é que você faz para obter um corte perfeito? Tem várias maneiras, mas elas todas começam por um bom disco de corte. E não é nada fácil achar um bom disco de corte para cortar porcelanato. Quando eu comecei a trabalhar com porcelanato, há uns 20 anos, a gente nem tinha disco feito especificamente para corte de porcelanato. Então você tinha que ficar testando dezenas de discos até encontrar um que fosse razoavelmente bom e atuar com ele. Mas hoje já tem discos que são feitos especificamente para porcelanato. Só que a coisa de uns 4, 5 anos atrás, qualquer disco para cortar porcelanato custava tranquilamente aí pelo menos uns 100 reais, uns 80, 100 reais. Hoje em dia você encontra discos bons por mais ou menos 40 reais. Então eu vou fazer um teste com 2 discos que eu comprei hoje para corte de porcelanato. Está na Makita um terceiro disco, que é o que eu tenho para refratário, que eu uso para cortar alvenaria, cortar parede, concreto. Então eu vou acabar testando ele também, vou oferecer 3 modelos de testes para vocês. Vou comentar o que eu mais gosto, porque aqui onde eu estou trabalhando, nessa região que eu estou, eu não encontrei o que eu mais estou acostumado a usar. Vou falar dele também. E eu não sei ainda qual vai ser o resultado desses cortes, então eu vou poder comparar e falar para vocês quais são as opções que a gente tem e o que é de fato interessante na hora de você comprar para poder cortar o seu porcelanato. Então eu vou fazer os testes aqui agora, vou cortar primeiro com esse que está na Makita, que não é um disco conceitualmente feito para isso, e vou cortar com os outros 2, vou mostrar o acabamento de cada um e a gente vai conversar um pouquinho no final, que eu quero deixar algumas dicas muito importantes no finalzinho do vídeo, para que você consiga melhorar o corte. Primeiro na hora de escolher o disco, mas depois de escolher o disco você conseguir ainda melhorar um pouco mais o corte. Vamos lá? Então eu vou fazer aqui primeiro o corte com esse disco, que eu nem lembro a marca, tá? Ele está aqui, já está desgastado o desenho dele, eu nem lembro qual é a marca. Vou colocar ele aqui na energia, que a Makita está desligada. Vou acionar ela na tomada e vou fazer 3 cortes aqui. Vou fazer uma marcação com esquadro, só para ter uma linha de referência. Tá? O primeiro lado que eu vou cortar vai ser com o disco que está aqui. Eu vou fazer outras 2 marcas, para eu fazer já também os outros 2 cortes bem rapidinho. Vou fazer a troca do disco e tal. Vou procurar acelerar um pouquinho esse processo para não tomar muito tempo de vocês nessa fase de experimentação aqui de gravação. Mas vocês vão poder ver que eu estou cortando ele. Vou até melhorar um pouquinho a posição da câmera aqui para vocês poderem ver o processo de corte. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera e aí vocês vão poder ver aqui o processo de corte. Então vamos lá. Estou aqui com 3 marcações, está na luz, não dá para ver. Estou com 3 marcações aqui, vou cortar 1, 2 e 3 discos diferentes. Bom, eu estou sem equipamento de proteção aqui, mas eu vou colocar a Makita meio de lado e vou cortar assim mesmo, para não atrasar muito a produção do vídeo. Já deu para perceber no primeiro corte o quanto a Makita vibrou durante o processo de segmentação de corte aqui. Chegou ao ponto de quebrar, né, a peça que ela estava cortando. Porque, primeiro, o disco que a gente está testando é um disco que não foi feito para isso. Então, está perdoado o primeiro disco. Agora eu vou passar para um disco aqui que é um pouco mais famoso, tá? Essa marca aqui, ó, essa marca ela é muito conhecida, ela é muito respeitada, ela é uma marca de materiais importados. Quando a gente não está habituado, a gente fica um pouco desconfiado, mas quando você conhece o histórico dessa marca aqui, você sabe que ela é uma marca muito respeitada fora do Brasil, na Alemanha e em outros países, tá bom? Esse daqui veio com um anelzinho de redução, o furo dele tem 20 mm para se encaixar perfeitamente, e ele é um disco segmentado, como a grande maioria dos bons discos para Makita, e é um disco relativamente fino. Vamos colocar ele aqui na máquina, tá? A nossa serra mármore, a gente chama de Makita porque é como chamar bombril de palha de aço ou palha de aço, escova de aço de bombril, é o mais comum. Colocando aqui o disco, encostando aqui o aperto com a mão. Como vocês podem perceber, eu travo aqui a minha chave Allen de 5 mm no cabo com fita isolante. Coloquei o disco, energizando, vamos para o segundo corte. Tá? Ó, eu estou cortando, tá? Isso é importante, eu vou explicar melhor isso no finalzinho do vídeo, mas eu estou cortando sem fazer nenhum tipo de purificação na superfície do disco. Eles normalmente vêm com um resquício de resina, com algumas impurezas normais do processo produtivo, e a gente costuma usar algum tipo de abrasivo para limpar, entre aspas,
esse tipo de resina ou impureza. Pode ser um tijolo, pode ser um tijolo de barro comum, tem pedras específicas para isso, até tem, mas não estou com ela aqui. Mas normalmente quando o disco é bom, ele já faz um trabalho legal aqui de cara. Então vamos trabalhar com esse disco agora. De cara já deu para perceber que ele faz um corte melhor do que o outro, né? A peça não quebrou, apesar de ter caído aqui, ela caiu porque eu terminei de cortar. Depois eu passei a máquina na lateral só para fazer um ajuste. Então, deixa eu só separar aqui para a gente não fazer confusão em relação aos cortes. Fez um corte melhor? Fez um corte melhor, mas fez um corte que me agradou? Eu já vou falar sobre isso. Segura aí. Estou tirando aqui o disco da Vert, que é essa marca que eu falei que é muito respeitada, e vou utilizar agora um outro disco que é bem comum também, apesar de não ser uma marca tradicionalmente muito conhecida. Vou colocar ela aqui para vocês poderem ver. É Rocast, a pronúncia acho que é essa, Rocast. Ele é um disco também feito especificamente, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver, ó. Vou colocar o dedo bem na região onde tá essa informação aqui. Deixa eu abrir, vai ficar mais fácil vocês acompanharem. Tirei o disco, tá? Bom, no disco está escrito aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá informando aqui, ó. Disco para porcelanato, disco diamantado para porcelanato. Tá escrito bem aqui, ó. Tá? Agora eu vou colocar esse da Rocast. É um disco turbo diamantado, 14.000 rotações, como a maioria dos discos são vendidos para serra mármore. Vou prender ele aqui no suporte. Vou fazer o aperto agora e fazer o terceiro teste com vocês. Vou ligar aqui na corrente elétrica e vou fazer o último corte de teste. Bom, eu aproximei um pouquinho mais a câmera aqui agora para poder mostrar melhor para vocês. Eu estou com as peças cortadas. Então a primeira coisa que o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o corte que a gente fez com o disco que não é feito especificamente para porcelanato. Então olha a qualidade do corte dele, ó. Ele deu uma qualidade bem inferior, tá? O outro que eu cortei, que é esse daqui, é um disco de cortar. Vou colocar ele bem na sequência aqui, ó. Esse segundo que eu estou mostrando para vocês é o disco da Vert, feito para cortar porcelanato, apesar de ter uma característica um pouco melhor do que esse. Vocês percebem que ele ficou cheio de fissuras, tá? Então tem fissura aqui, tem fissuras maiores, né? Porque pequeno serrilhado ele tem de fora a fora, mas ele tem fissuras maiores aqui, aqui, aqui e aqui. Ele ficou com 4 fissuras grandes. Esse de baixo ficou bem pior, não tenha dúvida, mas aqui também não está legal. Agora eu vou mostrar esse último corte, vou colocar ele aqui montando como se fosse uma escadinha para vocês verem o terceiro corte. E aí vocês vão observar, o terceiro corte também não ficou muito legal. Também ficou serrilhado, mas ele ficou com um serrilhado menor do que o segundo da Vert e muito melhor do que o primeiro, que é um disco que eu nem sei qual é a marca, tá? Então vocês vão poder perceber. Deixa eu colocar aqui, ó, muito ruim e menos ruim, mas nenhum deles ficou legal para você usar como corte interno. Mas depois de mostrar essa característica dos cortes para vocês, é importante ser honesto aqui, principalmente com duas coisas. A primeira delas, por melhor que seja o disco de porcelanato, ele não vai te entregar um corte ideal na hora que você tira ele da embalagem e vai começar a cortar. Eu vou até gravar vídeos depois para mostrar para vocês o comportamento desses mesmos discos depois de serem amolados, vamos colocar entre aspas esse amolados, né, por materiais diferentes. É muito utilizado, o pessoal faz muito na calçada, na guia da calçada, né? Você está danificando a calçada do seu cliente, mas enfim, o pessoal faz muito de usar, passar o disco na guia da calçada, numa pedra dura de concreto, em um bloco cerâmico ou então num tijolo de barro. E existe também umas pedras especificamente feitas para esse tipo de finalidade. Eu tenho essa pedra, não está aqui comigo hoje, mas depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês o comportamento dos dois, tá? O primeiro não faz sentido porque ele não é feito para isso, ele não tem essa proposta. Mas eu vou mostrar para vocês o comportamento desse disco da Rocast
que foi o terceiro, que deu uma qualidade um pouquinho melhor, e o da Vert, que deu uma qualidade também não muito boa, mas mostrando para vocês a primeira característica importante, é que todo disco que a gente recebe para poder começar a trabalhar, tira da embalagem, a gente precisa dar uma melhorada no corte dele, fazendo um primeiro desbaste em algum outro tipo de material. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por melhor que seja o disco, ele nunca vai te dar um acabamento perfeito, porque não é essa a função dele. A função dele é cortar da melhor maneira possível, mas não mais que o possível. E aí o que acontece? O que é importante mencionar? Quando a gente faz o trabalho com porcelanato, no sentido de deixar o corte aparente, existem outros recursos para a gente poder utilizar. Um deles é esse aqui, ó, esse rebolo, tá? Esse daqui é um rebolo que eu uso na esmerilhadeira, e esse rebolo ele melhora o acabamento do disco, do corte feito pelo disco, é a função dele, né? Ele faz um trabalho de desbaste, melhorando o acabamento do porcelanato em relação ao disco. Você pode ter um disco que corte até melhor do que esses. Eu vou dizer já de cara para vocês, não tem nenhuma venda aqui, não estou vendendo o material, não tem nenhuma parceria com a empresa. Mas esses discos aqui foram R$ 37,50, cada um dos dois que eu comprei para testar. Se você comprar da Cortag, você vai pagar em torno de 40, 45 reais. O disco da Cortag, que é feito especificamente, eu vou colocar uma imagem dele aqui do lado, porque eu não estou com ele aqui, justamente estou testando esses outros, porque eu não estou com nenhum disco da Cortag aqui, não encontrei para comprar, é um disco que eu já conheço, já uso. Ele dá um acabamento, saindo da embalagem, dá um acabamento melhor do que esses aqui, mas mesmo assim não é um acabamento perfeito. E aí, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ligar essa maquininha aqui, vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer em relação ao acabamento do corte do porcelanato, utilizando esse tipo de ferramenta, tá? Eu vou pegar aqui dos três, eu vou pegar o melhorzinho, o que está com acabamento melhorzinho, que é esse daqui, ó. Esse lado aqui, ele é o que está com acabamento melhorzinho, que foi o disco da Rocast, tá bom? E vou utilizar essa máquina aqui. Ela não é a máquina específica para isso. A máquina ideal para esse tipo de acabamento é aquela que tem um acelerador. Ela tem como se fosse um dimmer, ela é dimerizada. Então você consegue trabalhar com baixa rotação. Mas eu vou utilizar ela assim mesmo, que é o que eu tenho aqui. Eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo para mostrar para vocês. Então vou dar uma melhorada nesse acabamento e vou mostrar para vocês o resultado depois do desbaste com esse rebolo. Eu nem acelerei esse trecho do vídeo para vocês perceberem que com muito pouco tempo eu consigo, utilizando esse rebolo que está preso aqui direto na rosca da esmerilhadeira, chegar num resultado como esse. Olha a diferença. Acabei de passar aqui, ó, desse lado aqui, ó. Com muito pouco tempo, eu demorei o quê? 30 segundos aqui no máximo para chegar nesse resultado. Não tem nenhuma comparação. Vou mostrar para vocês aqui ele do lado do original de fábrica, ó. Original de fábrica, vou colocar na frente. E o que eu passei a politriz aqui agora, que eu poli. E detalhe, esse daqui não é o acabamento mais fino, ele é um desbaste. Depois do desbaste a gente alisa com lixas que são coladas no velcro, também num sistema parecido com esse. Aí você faz o polimento, lixa 80, lixa 100, lixa 50. Tem algumas lixas que o artesão de porcelanato usa. Eu não sou um artesão de porcelanato, eu faço alguns trabalhos, mas existem profissionais que trabalham especificamente com porcelanato esculpido para fazer bancadas, para fazer lavatórios, coisas do tipo, e eles usam isso. Eu aprendi com alguns deles aí e olha a diferença do acabamento. Deixa eu colocar bem perto. É que infelizmente não está focando bem, mas ó, dá para perceber que você não vai conseguir identificar. Tem uma fissurinha muito pequena aqui porque eu não insisti demais, ó. Mas olha a diferença do acabamento daqui para esse aqui. Legal? Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando o comportamento desses mesmos discos depois de passar por um processo de desbaste em alguns outros tipos de materiais, fazendo o teste, para você poder escolher legal o seu disco para cortar porcelanato. Esse daqui é o porcelanato que eu estou colocando na casa da cliente. Estou usando essa, vocês estão vendo aqui que está só com o espaçadorzinho tradicional, né? Mas o alinhamento da superfície do porcelanato, eu uso esse tipo de nivelador aqui, ó. Eu já não uso mais o nivelador tipo clip faz algum tempo, né? Estou usando esse aqui que é o nivelador que eu comprei da China. Ele infelizmente é limitado a 1,5 mm de distância. Aqui está trabalhando com 2, então está tudo ok. Esse é aquele que eu já mostrei em outros vídeos, vou até deixar aqui no final para vocês, ó. A gente vai apertando aqui, ele vai fazendo o nivelamento.
tá? Eu tive alguns comentários aí em vídeos passados sugerindo que eu testasse um outro tipo de sistema de instalação de porcelanato. Assim que tiver oportunidade eu vou testar e vou mostrar para vocês também. Valeu? Obrigado por ter ficado até o final e se inscreve no nosso canal aí para dar aquela força que a gente precisa. Estamos chegando nos 2.500 inscritos e a sua audiência sempre tem nos ajudado bastante. Valeu!